Obrigado, Janaína. Vamos retomar, então, o julgamento da tarde do dia 10 de dezembro de 2020, com a apreciação do processo item 147, conselheira Letícia, recorrente Miriam Diniz, Moda, Comércio de Roupas e Acessórios Limitada. Esse processo aqui é uma exclusão de simples por débitos. A empresa quitou o débito, só que ela quitou R$200, que era a multa, e aí a Receita considerou que faltavam a multa e juros. E aí ela comprova, tem uma tela de folhas 32 nos autos, que está constando como extinto o extinto débito de R$200. E o doutor Carlos até me atentou para um julgamento que nós temos do doutor Camerano sobre esse assunto. Eu vou incluir também o texto do doutor Camerano aqui, para reincluir a empresa no Simples no ano calendário de 2017. 1º de janeiro? 1º de janeiro? 31 de janeiro de 2017. Deixa eu anotar aqui. Inclusão ou reinclusão? Desculpa. Inclusão. Ela foi excluída, não? Peraí. É inclusão. Inclusão. É indeferimento de opção. Ok. É inclusão. Muito bem. Doutor Camerano. Eu voto com a relatora para deferir a opção para o Simples, né? Isso. Doutor Daniel. Com a relatora, presidente. Doutor Carlos. Com a relatora. Doutora Luciana. Voto com a relatora, presidente. Então, temos, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário para determinar a inclusão da contribuinte no Simples Nacional, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017. É isso? 1º de janeiro de 2017. Perfeito. Item 148, conselheira Luciana, recorrente Varejão Praia Sul Limitada. Esse caso da Varejão, aqui a gente está julgando 2 autos de infração, que seriam referentes a PIS e COFINS, decorrente de um ato de exclusão do Simples Nacional por excesso de receita bruta. Aqui no caso, até estava checando aqui, no MPF, né, até para fins de aferição da nossa competência, no MPF teve também a citação sobre a autuação sobre RPJ e a contribuição, mas que não são objetos desses autos, né? Então, mantém-se a competência aqui na nossa turma. Em suma, o que a contribuinte acabou alegando em recurso voluntário é a questão da nulidade do MPF, em razão dele ter excedido os 120 dias, e questões de natureza constitucional, além do caráter confiscatório da multa de ofício de 75%, ou seja, sobre a questão do excesso de receita ou que não haveria a questão da omissão que acabou decorrendo nas autuações de PIS e COFINS, ela não se pronunciou. Então, já passando ao voto, né, com relação à questão da nulidade do MPF, como já é de decisão reiterada aqui nessa turma, estou afastando, né, em razão de que vícios eventuais não geram nulidade do lançamento, e que essa questão dos 120 dias no máximo poderia dar ensejo a um procedimento de denúncia espontâneo, que não aconteceu, tendo sido convalidado o procedimento pela autuação. Afasta o preliminar. Em razão à questão do cerceamento de defesa que ela alega, ela não aponta qual seria esse cerceamento, até porque, né, durante todo o procedimento fiscal ela foi intimada ali a apresentação de livros e os meios de prova que ela tinha para se defender dessa infração, e acabou não promovendo isso a contento, de modo que não subsiste essa preliminar, uma vez que respeitados todos
princípios do contraditório e ampla defesa. No mérito, subsiste apenas a alegação quanto ao caráter confiscatório da multa de ofício de 75%. Aqui, além de mencionar a questão da súmula 2, né, eu digo que nós estamos efetivamente adstritos à aplicação da lei, e a lei determina que para infrações dessa natureza, a multa efetiva é de 75%. Então, na falta de melhores argumentos, não vejo motivos para reforma da decisão de origem e nego o provimento ao recurso voluntário. É o voto, presidente. Muito bem. Alguém quer fazer alguma consideração, algum comentário? Você só checou como é que está o outro processo, o do IRPJ e CS? Então, Daniel, da competência da gente. que eu estava verificando aqui, no MPF ele acaba não mencionando. Ele diz, né, que a fiscalização foi para que fosse o número está tudo. no acórdão lá do declínio, tem um número aqui. É porque a gente não consegue olhar. Então. A minha pergunta também vai nessa linha do conselheiro aí, Daniel, porque nós estamos tratando aqui de auto-infração PIS/COFINS, não é isso? Exato. A exclusão já foi feita. A exclusão ele até perdeu o prazo. Já Assim, está não definitiva e tudo. Só que não sei por que eles não colocaram o imposto de renda e condição social nesse mesmo processo, né? Ele está correndo aí em outro processo, não é isso? A gente não sabe a destinação dele, é isso? Isso, é o 13401-000. Eu tenho um número aqui, se vocês conseguirem verificar. Cita o número do processo para mim. 13401 Tá. 000 100 2007 40. Porque o julgado desse aqui depende daquele lá. Tá, deixa eu... Não, porque lá foi arbitrado e aqui foi por receita bruta, são fundamentos distintos, não? Não, mas se cai o arbitramento lá, por alguma razão, cai tudo, bicho. Acho que não. É. Porque aqui ele pega só a receita bruta, é PIS/COFINS esse daqui. Ele pega a receita bruta e lança. Pois é, Mas mas lá é arbitrado, entendeu? É até nos livros... Hã? A receita bruta ele apurou com base nos livros do CMS. Tá. Então o outro lá ele arbitrou. Arbitrou, você tira aquele percentual de presunção, aí calcula os impostos, tal, outra sistemática. Tá, mas aí não teve omissão de receita, então. Foi só receita declarada, né? Aí eu não sei o que é que teve lá. Não, teve a omissão, tanto que a fiscalização foi buscar Então, se está cobrando PIS/COFINS aqui de omissão de receita também, tem que ver o que aconteceu lá no outro. No outro processo, teve decisão indeferindo, né, negando provimento ao recurso voluntário, o contribuinte apresentou recurso especial. O recurso especial foi negado segmento. Depois tem uma outra, tem um reexame aqui, não sei. O recurso voluntário foi negado provimento. Isso. O recurso especial não foi admitido. Não foi admitido. Já é o suficiente. E o processo foi para PFN para cobrança. Já é suficiente. Podemos votar então, presidente? Eu acho que sim. Agora, esse caso seria de fato reflexo? Mesmo sendo arbitrado em um e pela receita bruta? É que o arbitramento, ele pega a receita conhecida e a receita omitida. Né? O arbitramento é sobre a base inteira. Né? Muito provavelmente o PIS/COFINS aqui é sobre a receita omitida. Né? E até porque também, né, Carlos, dependendo da situação, muda o regime, não cumulativo. Sim.
se ele estava no lucro real e foi arbitrado. Né? Essas questões também. Sim. Aí ele cai do PIS e COFINS, cai para o regime cumulativo. Cai no cumulativo. Já muda a alíquota, já muda tudo, entendeu, Daniel? Se fosse isolado, aí seria a contribuição solteira, aí teria que ser lá para a terceira Câmara, terceira sessão. Ótimo. Doutor Camerano, seu voto. Eu acompanho o voto da relatora, presidente. Doutor Daniel. Eu acompanho, presidente. Doutor Carlos. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Também acompanho. Temos, então, por unanimidade de votos, afastar as preliminares de nulidade do auto de infração e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Sucede que encerramos a pauta da tarde. Eu acho que não ficou nenhum para trás, tá? Deixa eu me ver aqui. Na parte da tarde não ficou nenhum, tá? Então a gente vai retornar para aqueles processos que ficaram faltando da parte da manhã, tá ok? Deixa eu me ver aqui. Da parte da manhã. Tem que encerrar a gravação, não, presidente? Não, a gente pode tocar direto aqui agora, sem problema. Porque o julgamento do processo, na realidade, vai ser feito à tarde do dia 10 de dezembro, tá? Então, ficou faltando da manhã, deixa eu me ver aqui, 121, 122, já foi. O item 128 e 129 da minha relatoria, Casa das Resistências Limitada. Vocês podem abrir os dois arquivos de uma vez só, porque eles tratam de mesma matéria, mesmas arguições, tá? Só que um refere-se à exclusão do simples do ano calendário, a partir do ano calendário de 2006, e outro a partir de julho de 2007, tá? Deixa eu ver aqui qual que eu vou tratar. Vou tratar como um só, tá? Porque os dois processos são idênticos. Posso começar? 2010-33? Isso. 2010-33. Tá bom. Então, trato do presente processo de exclusão de ofício do Simples Federal, o outro nacional, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2006, formalizado através do ato declaratório de exclusão, editado pela Delegacia da Receita Federal de Novo Hamburgo. A exclusão foi motivada pela prática reiterada de infração à legislação tributária, no caso, a ausência dos livros contábeis e documentos referidos no artigo 7, parágrafo 1º da Lei 9.317. E resignada com a exclusão do Simples Federal, a contribuinte apresentou a manifestação de conformidade, onde alega que a sua exclusão do Simples deve ser declarada nula, já que é efetuada por autoridade incompetente por ser ato privativo do delegado da Receita Federal do Brasil. Aqui, para resumir, o ato declaratório foi editado pelo chefe substituto do SECAT, que estava na titularidade do cargo por conta das férias do titular da SECAT, da Delegacia de Novo Hamburgo. Tá? Mas já adiantando, existe portaria de delegação de competência para o chefe do SECAT e o seu substituto para a edição de ato declaratório. Ok? Assevera que comprovou que mantém em boa ordem e guarda os documentos fiscais e contábeis, mas por erro de interpretação e até ignorância legal, deixou de escriturar os livros caixa e ou diário, por acreditar que estes estavam englobados na dispensa legal de escrituração comercial. O contribuinte solicita que, caso o ato declaratório não seja anulado ou revertido, seja mesmo retificado para que passe a surtir efeito somente no mês subsequente à emissão do mesmo. E cita seus argumentos. Alega que a autoridade administrativa permitiu que a empresa operasse todo esse período no Simples, de 2006 até a atualidade, sem emitir qualquer notificação, configurando, então, uma situação de fato que não importaria em ilícito. Sustenta que a exclusão com efeito retroativo desestrutura a contabilidade da empresa e fere a garantia constitucional da vedação com fisco. E assim vai. Argumenta que a simples falta de obrigação acessória, mesmo mantido todos os demais regulamentos do sistema, não pode gerar endividamento, superior inclusive ao próprio capital.
O resto são aquele tipo de alegações que o contribuinte, o conselheiro Camerano, ele... Não vou nem repetir a palavra, mas você já sabe o que é. Né? Bom, manifestação de conformidade da declaratória de exclusão foi julgado pela Delegacia de Julgamento de Porto Alegre, que indeferiu o pedido da contribuinte. O recurso voluntário, ele repete ipsis literis o constante da manifestação de conformidade. Vamos ao voto. Como vimos no relatório, a recorrente não se conformou com o indeferimento de sua impugnação ao ato declaratório de exclusão do simples. Apenas para relembrar, a exclusão se deu por força da constatação por parte da autoridade administrativa da prática reiterada de infração à legislação tributária, no caso, a ausência dos livros contábeis. A exclusão foi fundamentada no artigo 14, inciso 5º, e artigo 15, inciso 5º, todos da Lei 9.317, que eu repito aí. O recurso repetiu os mesmos termos da manifestação de conformidade, e por isso eu estou utilizando aqui o artigo 57, parágrafo 3º do Regimento Interno, reproduzindo o exceto da decisão recorrida e utilizando como minha razão de decidir, tá? Coloco o que foi decidido aí, reproduzo o que foi decidido no acórdão recorrido e faço as minhas considerações embaixo. Como já dito, me coaduno inteiramente com as razões expendidas na decisão recorrida em relação ao recurso apresentado pela recorrente. Primeiramente, não há nulidade nenhuma no ato declaratório de exclusão, que foi editado por autoridade administrativa absolutamente competente para tal. A portaria de delegação de competência número 208/2010, editada pela DRF Novo Hamburgo, é perfeitamente válida e eficaz, estando de acordo com a prerrogativa dada ao delegado daquela unidade local pelo regimento interno da Receita Federal e pelo Decreto-Lei nº 200, de 67. Portanto, nada a acrescentar em relação à arguição de nulidade do ADE, além do já discorrido pela decisão vergastada, razão pela qual se nega provimento ao mesmo. Os fatos que derem seja a exclusão, mais especificamente a inexistência ou falta de escrituração do livro caixa, estão sobejamente demonstrados nos autos e foram confessados pela própria recorrente. Por isso, não lhe aproveito as alegações de que teria entregue à fiscalização uma lista enorme de documentos outros. Ocorre que nenhum dos documentos entregues à fiscalização tem o condão de substituir ou de suprir as informações que deveriam constar do livro caixa, mormente a movimentação bancária e financeira fundamental para instrumentalizar a auditoria contábil fiscal. Também não tem fundamento a arguição de que os efeitos da exclusão deveriam se dar somente a partir do mês subsequente à edição do ADE, por uma razão muito simples. Trata-se, no caso, de aplicação literal do disposto no artigo 15, inciso 5º, da Lei 9.317/96. Com relação às alegações que têm por objeto possível infringência a normas constitucionais, resolve-se pela aplicação da súmula CAF número 2. Quanto à sua manutenção no simples, por tudo que foi exposto neste voto, o pedido dela, nega-se provimento, por seus próprios fundamentos. Tá? Por todo exposto, voto por conhecer apenas parcialmente do recurso, na parte conhecida, negar-lhe provimento. A decisão do outro processo é idêntica a essa, só muda a fundamentação que se calcou na Lei Complementar 123. Tá? Alguma dúvida, gente? Doutor Camerano, seu voto. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Daniel. O relator, presidente. Doutor Carlos. Acompanho. Doutora Luciana. Acompanhe, presidente. Doutora Letícia. Acompanho. Então, temos, por unanimidade de votos, conhecer apenas parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Mesma decisão que será aplicado ao item 129. Tá ok? Item 130, conselheiro Carlos André. Recorrente, Curtimac Indústria Comércio Limitada, EPP. Curtimac. 130. Trouxe no ar. Muito bem, presidente. Aqui trata de exclusão do Simples Nacional, também pela Delegacia de Novo Hamburgo,
né, em razão da existência de débitos exigíveis com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013. Né? A contribuinte apresentou manifestação de conformidade. Aqui, eu vou ler esse trecho do relatório da DRJ, que vale a pena para entender a matéria. A requerente contesta sua exclusão mediante manifestação de conformidade, alegando em síntese que foi excluído em 2004 do Simples Federal e passou a recolher encargos na sistemática do lucro presumido até 2008, quando teve reconhecida sua recondução ao Simples desde a origem em 2004. Aduz que efetuou o pedido de PERDECOMP, pretendendo a compensação dos valores recolhidos pelo lucro presumido no período de 2004 a 2008, agora indevido, já que retornou ao Simples, com aqueles valores em aberto do Simples. Então, vejam, ela foi excluída lá atrás, impugnou, mas começou a pagar pelo presumido. No final do processo, ela ganhou, retroativamente. Então, o pagamento de presumido passou a ser indevido, né? E ela teria que recolher primeiro o Simples Federal, depois o Simples Nacional. Alega ainda que foi aplicada pela administração multa de 20% sobre os valores que teria deixado de recolher da sistemática do Simples, em decorrência de que propôs ação ordinária em face à União, processo número tal, na qual pretendeu a declaração da inexigibilidade da multa cobrada e existência de créditos para compensação com os débitos da hora requerente, como acima referido. Conforme consta dos autos, folha tal, houve antecipação de tutela deferida em 2009 para determinar a exclusão da multa. Em seguimento, a sentença, em 2010, ratificou a tutela antecipada e assegurou o direito à compensação com o débito do Simples. Por fim, consta que, em meados de agosto de 2012, ocorreu trânsito em julgado, motivo pelo qual o contribuinte entende que os débitos motivadores do ato declaratório em questão foram desconstituídos ou reconhecida a existência de créditos a serem compensados. Então, os débitos que deram razão à exclusão agora do Simples Nacional são os débitos de Simples Federal, que ele deixou de recolher porque estava recolhendo o presumido. E que depois ele entrou com a ação para garantir não precisar pagar a multa de 20% e compensar um com o outro. Em razão da alegação de compensação dos débitos motivadores da exclusão, com os créditos decorrentes dos pagamentos indevidos de tributos do regime do lucro presumido, conforme decisão judicial, a Delegacia da Receita Federal determinou, da Delegacia de Julgamento, determinou uma diligência nos seguintes termos. Estão aqui os termos. O procedimento de diligência foi realizado pela autoridade fiscal e respondeu da seguinte forma. Para atendimento a determinada diligência, consultamos os sistemas da PFN, de onde extraímos a inscrição em dívida ativa número tal, ocorreu em 2010, na situação ativa a ser cobrada. A última ocorrência registrada nesse histórico é ajuizamento confirmado. Não há registro no citado histórico do pedido de compensação. O débito foi extinto por pagamento só lá em 2014. A dívida é original do Simples Federal, código tal, situação, ajuizamento a ser cancelado, uma vez que foi pago. Nos registros da Receita Federal, este recolhimento no código, consta esse recolhimento do código 8822. Resumindo, e para atender os termos do solicitado em diligência, informamos os débitos da inscrição em dívida ativa, número tal em cobrança, encerrado da PFN, são originários do Simples Federal. Os débitos não foram objeto de compensação e foram extintos por pagamento em parcela única só em 2014. À vista da informação fornecida pela fiscalização, o DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Inconformada com a decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso. Reiterou em síntese as alegações da manifestação. Em especial, acrescentou que a Procuradoria da Fazenda teria requerido a extinção da inscrição e teria motivado a exclusão do Simples Nacional. Aqui o trechinho. Passando para o voto. Conforme relatado, trata-se de exclusão da contribuinte em epígrafe do Simples Nacional em razão da existência de débitos sem exigibilidade suspensa que não teriam sido regularizados no prazo legal de 30 dias, contado da ciência da DER. Aparentemente, o débito motivador da exclusão
corresponderia à inscrição em dívida ativa número tal, em cobrança na PFN. A autoridade julgadora de primeira instância asseverou que essa é a informação que consta no sistema interno da RFB, CIVEX. Aparentemente, tais débitos seriam originários do Simples Federal, pois a contribuinte alega que tais débitos teriam ficado em aberto, porque após a exclusão do Simples Federal passou a recolher tributos conforme as normas do lucro presumido. Aparentemente, embora tenha obtido tutela judicial que garantiu a compensação de créditos e pagamentos indevidos efetuados por favor presumido com débitos do Simples Federal, bem como o afastamento da multa de mora sobre débitos do Simples Federal, os débitos que dariam fundamento à exclusão não teriam sido objeto de perder-compra e somente teriam sido quitados em 2014. Digo aparentemente porque os débitos que fundamentariam a exclusão do Simples Nacional não constam do ADE, né? Ademais, não constam do processo nem o extrato do CIVEX, nem qualquer relatório com detalhamento dos débitos que dariam asa à exclusão do Simples Nacional. Há evidência, não estou aqui a colocar em dúvida, as informações prestadas pela autoridade fiscal e pela autoridade julgadora de primeira instância. Apenas ressalto que, conforme o entendimento reiterado desta turma, ao tratar com micro e pequenas empresas de pequeno porte, a administração tributária deve proceder de forma didática, em atendimento aos princípios constitucionais que moldam a relação do Estado com essas pessoas jurídicas em razão de sua hipossuficiência. As micro e pequenas empresas não dispõem, em regra, de recursos administrativos e operacionais, como os das médias e grandes empresas, para lidar com as complexidades da tributação. Nesse sentido, esta turma já afirmou o entendimento de que o ato declaratório executivo de exclusão do Simples Nacional, em razão da existência de débitos sem exigibilidade suspensa, deve discriminar os débitos que dão fundamento à dita exclusão, sob pena de nulidade do ato administrativo. É o que significa que nos seguintes julgados estão aí alguns citados. Aí eu cito aqui uma parte do voto condutor que eu proferi num desses processos. Não exacerba lembrar em síntese alguns fatos incontroversos nos autos. Que a contribuinte foi excluída do Simples Federal, enquanto correu o processo administrativo fiscal relativo à exclusão, ela pagou seus tributos conforme as normas do lucro presumido. Ao final, obteve a procedência da manifestação de inconformidade e foi readmitida retroativamente no Simples. Em seguida, tendo sido cobrada dos débitos relativos ao Simples Federal, obteve tutela judicial para compensar os pagamentos indevidos do presumido com os débitos de Simples Federal. Obteve também tutela judicial para afastar as multas. Segundo a contribuinte, o processo judicial transitou julgado em 14 de 8 de 2012. O ato declaratório executivo de exclusão do Simples foi lavrado em 10 de 9 de 2012, praticamente um mês depois, né? Em razão da decisão judicial, a contribuinte entendeu que haveria créditos suficientes para fazer frente aos débitos em questão. Parece evidente, diante dos fatos narrados, que a falta de especificação e de esclarecimento por parte da administração tributária trouxe um prejuízo para a contribuinte que, ao longo de todo o tempo, buscou adequar-se às exigências legais do Simples Nacional para manter-se nesse regime. Né? Então, em conclusão, eu voto por dar provimento para declarar a nulidade do ato declaratório da DRF Novo Hamburgo. E é como voto, presidente. Ótimo. Alguém tem alguma dúvida? Quer tirar algum esclarecimento com o relator? Deixa eu ver se eu entendi bem, senhor presidente. Diga. Foi excluída do Simples, aí pela administração, aí passou a recolher pelo lucro presumido. Depois, lá na frente, ganhou o direito de ficar no Simples, né? Aí, provavelmente, ela fez lá os acertos lá, né? Que ela deve ter pago mais pelo lucro presumido, não é isso? E aí, Exatamente. E aí emitem um ADE sem a discriminação dos débitos, né? E fazer uma referência, que eu não sei de onde, que seriam aqueles débitos que ela deixou de pagar porque estavam no lucro presumido de acordo com a lei. É isso mesmo? É isso mesmo. É kafkaniano a coisa. Meu Deus. Kafkaniano. Mas Kafkaniano. a decisão do judicial diz: compense os débitos do Simples. Ela nem diz na medida, nada disso, fala compense, ponto. Claro. E aí vem a administração aqui depois e fala: olha, não tem compensação aqui feita na diligência. Não, o que você vê, assim, o contribuinte o tempo todo ficou lutando para ficar no Simples. Exatamente.
Por isso que porque assim, você vai lutando, você consegue, entra com a decisão judicial, consegue, chega lá e dá rasteira para outro lugar, entendeu? Quantas vezes você vê um contribuinte que é excluído do Simples começar a pagar o presumido? Difícil. É mais comum ele ficar pagando o Simples o tempo todo. É surpreendente a atitude dele. Entendeu? Ele ficou 4 anos até obter de volta a sua... E como eu falei, o ato declaratório não tem a relação dos débitos, e em nenhum momento no processo a relação dos débitos discriminados foi juntada. A DRJ até diz que tem, quer dizer, ela deve ter consultado, né? Eu estou acreditando que tenha, mas na medida em que esses débitos não estão especificados para o contribuinte, a sua defesa está cerceada. Vou me abster de qualquer comentário, né? Vou me reservar esse direito, né? Mas fiquem livres para tecer suas considerações, mesmo que possam vir a ser, de certa forma, desairosas, na verdade, só tem a lamentar. Né, e eu vou te dizer, essa delegacia de Novo Hamburgo é das melhores que nós temos no país. Das melhores. Enfim, doutor Camerano, seu voto. Olha, senhor presidente, em face da empresa lá, como é que é hipossuficiência, é isso mesmo, doutor Carlos? Tá, assim, eu vou com o relator, me acompanha o relator. Tem que dar esse tratamento aí. Hipossuficiente, tá certo. Isso, tá certo. É isso aí. Doutor Daniel. Presidente, diante dessa postura cartesiana aí da administração, acompanha, presidente, não tem nem palavras para essa situação aí. Coitada da empresa. Doutora Luciana. Acompanhe, presidente. Doutora Letícia. Como o senhor já disse algumas vezes, né, presidente, o Brasil não é para amadores. Acompanhe o voto. Não é para amadores, é verdade. Também acompanha, obviamente, o voto do ilustre relator, né? Então, temos, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário para declarar a nulidade do auto declaratório executivo BRF Novo Hamburgo, número 762245, de 10 de setembro de 2012, e determinar a reinclusão da contribuinte no Simples Nacional com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013. É isso, né? 2013. Ok. Passemos, então, à análise do item 132. Conselheiro Carlos, recorrente ELC, Comércio de Suplementos Alimentícios EIRELI. Presidente, aqui também é uma exclusão do Simples Nacional, em razão de débito sem exigibilidade suspensa, né? Nesse caso aqui, o débito foi especificado no anexo único do ADR. Esse é o caso aqui, para mim, novo. Bom, a contribuinte apresentou contestação à exclusão, na peça alegou, em síntese, que havia pago o débito em questão e juntou o DARF, juntou o documento de arrecadação. Tá? A contestação da contribuinte foi inicialmente submetida à apreciação do CEORT da DRF Belém. Após a análise do pleito formulado, a autoridade fiscal concluiu que, de fato, a contribuinte havia efetuado o pagamento do débito do Simples Nacional, relativo ao período de apuração outubro de 2016, no vencimento, no valor de R$ 5.545,24. Entretanto, parte do valor pago foi alocado pela própria contribuinte para a quitação do débito relativo ao período de apuração setembro de 2011, no montante de R$ 3.662,78. Esta alocação parcial do pagamento fez com que parte do débito relativo ao período de apuração de outubro de 2016 ficasse em aberto. Dessa operação, portanto, surgiu o débito que deu asa à exclusão. Ou seja, o débito é de outubro de 2016. Né? Ele, na verdade, o Simples devido em outubro de 2016, ele pagou. Só que ele foi lá e vinculou parte desse pagamento
a um débito lá de 2011. E aí, o débito de 2016 ficou em aberto. Essa é a questão. No julgamento de primeira instância, a DRJ julgou improcedente, né? A razão de decidir foi a falta de regularização do débito em questão dentro do prazo legal, pois o débito permaneceu em aberto até depois do prazo legal. Inconformada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário. Na peça, dialogando com a decisão de primeira instância, alegou, em resumo, que a alocação de parte do pagamento a um débito anterior havia sido fruto de um erro e que, assim que descoberto, teria sido reparado, não havendo mais qualquer débito em aberto. Está aqui o trecho da peça. Ao final, pediu o recebimento do recurso e tal. Passando para o voto. Como se pode observar no relato acima, trata-se de exclusão de ofício do Simples Nacional em razão de existência de débito. Na peça recursal, a contribuinte alegou em apertada síntese que parte do pagamento foi alocada por equívoco a um débito de período anterior, que se encontrava parcelado. Esta turma, ao tratar de exclusões de ofício do Simples Federal, do Simples Nacional, tem dado especial atenção aos erros excusáveis por parte dos contribuintes, normalmente quando se percebe pelos fatos descritos e pelos elementos de prova juntados aos autos, que há a intenção de permanecer no sistema simplificado de tributação e de adquirir as obrigações principais e acessórias. Trago aqui algumas decisões. Como se verifica nos julgados acima, esta turma leva em consideração os erros excusáveis em razão da hipossuficiência das micro e pequenas empresas na relação com a administração tributária, que deve atuar sempre de forma diligente e didática para propiciar aos sujeitos passivos a compreensão necessária para o cumprimento de suas obrigações principais e acessórias. Contudo, no caso concreto, penso que duas questões se impõem. Primeiro, trata-se não de um erro excusável, nos termos admitidos no julgamento acima, mas de um erro técnico, por parte de empregado, preposto da contribuinte. Afinal, a alocação de parte do pagamento foi efetivamente feita pela contribuinte, seu empregado ou preposto. Este erro técnico é que acabou por deixar parte do débito de Simples Nacional relativo ao período de operação outubro de 2016 em aberto e sem exigibilidade suspensa. Ora, o débito efetivamente encontrava-se em aberto, e ao tomar conhecimento da ADR de exclusão e do débito que lhe dava fundamento, a contribuinte poderia tê-lo regularizado. Neste caso, penso que se aplica o entendimento adotado nesta turma, por voto de qualidade, em caso recente, que também tratou da exclusão de ofício ocasionado por erro técnico do preposto. Me lembro que foi uma discussão que nós tivemos, ainda estava o Eduardo na turma, está aqui reproduzido. O segundo aspecto que tenho considerado relevante na apuração de erros excusáveis por parte dos contribuintes no Simples Nacional é a atuação da administração tributária. Como dito, a atuação da administração em relação ao contribuinte dos regimes simplificados deve ser diligente e didática sob pena de cercear, em concreto, o exercício do direito de defesa ou induzir ao erro no adimplemento de obrigações principais ou acessórias. Assim, a atuação da administração é decisiva para a configuração do erro excusável. No caso sob exame, todavia, a atuação da administração em nada concorreu para o erro da contribuinte. Assim, não vislumbro qualquer razão para reformar a decisão de piso, que deve ser mantida pelos próprios acertados fundamentos. Quanto ao efeito suspensivo do recurso, isso decorre da própria lei, né, no artigo 33, lá do 7235. Então, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Eu só queria entender, estou lendo aqui o voto, inclusive, só queria entender como é que foi feita essa alocação de um pagamento de outubro de 2016 a um débito de 2011. Quem fez essa alocação? Como foi feita essa alocação? Carlos? Tô aqui, desculpa. É que o filho veio avisar que estava saindo.
Tá, tem como esclarecer como é que foi feita essa alocação de um pagamento de outubro de 16 feito pelo próprio contribuinte para um débito de 2011? O senhor teria que voltar lá no processo para ver, presidente. Eu não me lembro. Mas essa é uma questão... Fala, Carlos. Essa é uma questão que, na verdade, não suscitou dúvidas, porque o próprio contribuinte, na sua peça recursal, reconhece que foi feita essa alocação. E reconhece que foi feita por erro. Né? Deixa eu ver aqui. Foi no âmbito de um parcelamento. Este insólito procedimento, ele resultou, então, em algum débito aí em aberto? Sim. De outubro? Sim. De outubro. O débito de outubro é de 5 mil e tanto, né? Foi feito o pagamento. Né? Ele pagou 5 mil e tanto. Pagou os 5 mil e tanto. Ele pagou 5 mil e tanto ou ele pagou mais e alocou só um pedaço? Não. Ele pagou o valor que ele devia. 5 mil e tanto. Só que ele pegou 3 mil e tanto desses 5 mil e alocou para quitar um débito de 2011 que estava parcelado. Né? No âmbito de um parcelamento. Olha que curioso aqui o despacho que tem do auditor que analisou. Analisei a contestação apresentada, tal. Em análise preliminar da contestação, o auditor fiscal apurou acerca do seguinte débito, tal. Dito valor permanecia aguardando a alocação nos controles dessa Receita Federal, quando em 30/11, o contribuinte, através de alocações manuais, faço a menor ideia como é que ele pode fazer isso, de alocação manual, dele fez uso indevido, ou seja, como se tivesse liberado no sistema, mas não pudesse ser liberado no sistema essa alocação manual, fez uso indevido para compensar débito do Simples Nacional de sua responsabilidade de outro período. Assim, me parece que é uma coisa que ele não poderia fazer, mas estava por algum motivo liberado no sistema. Existe, isso aí agora vou me lembrar da minha entrada na Receita Federal há 33 anos atrás, né? Quando eu trabalhava... Sem detalhes, presidente, sem detalhes. É verdade, não devia, isso aí foi uma propriedade minha. Eu trabalhava na arrecadação e cuidava do conta corrente. Lembra, Carlos André, do conta corrente? Conta corrente das pessoas físicas e pessoas jurídicas. Tem histórias engraçadíssimas que Ouvi falar de tempos idos. Claro que não é da sua época, né, Carlos? Tempos imemoriais, não é verdade, Carlos André? Em que era feito tudo na base da listagem emitida pelo SERPRO. Nem da sua, né, Camerano? Papel, da minha. Papel. Era feito na base do papel. E a gente tinha a figura, viu, Daniel, do pagamento não utilizado, PNU. O que é o pagamento não utilizado? Né? Que fica no alocado, né? Que hoje tem um monte de gente que pede restituição de 20 anos desses pagamentos não alocados. Pois é, o pagamento não utilizado, ele fazia eu até tenho uma história engraçada que eu vou contar depois, né? Uma dessas minhas aventuras aí no conta corrente, contribuinte que eu atendi. Mas, enfim, quando você preenchia um DARF, documento de arrecadação, e esse documento tinha algum erro, tá? Por exemplo, o código do tributo, ou a data de vencimento, né? O sistema não conseguia fazer a correta alocação ao débito que ele pretendia pagar com aquele documento. Então, esse valor, ele ficava lá no limbo, tá? O débito que ele pretendeu pagar ficava em aberto, e o pagamento ficava lá no limbo, como pagamento não utilizado. Tá? Aí o contribuinte recebia o aviso de cobrança e chegava lá na Receita com o DARF, né? Mostrava o DARF, tá aqui o DARF que eu paguei, vocês estão me mandando uma cobrança indevida, né? E aí a gente fazia a alocação manual, verificava que aquele DARF realmente batia com o débito que ele pretendeu pagar, e fazia a alocação manual. Preenchia um formulário, mandava lá para o CERP digitava tudo direitinho e fazia
alocação. Então, essa é a história do pagamento não utilizado. Tá? Esse caso aqui, para mim, é até... Eu desconheço, pode ser que seja uma coisa muito mais recente, que permita ao contribuinte que acesse esse banco de dados lá de pagamentos não utilizados ou não alocados e possa alocá-los aos seus débitos, entendeu? Por isso que eu perguntei, viu, Carlos, como é que foi feito esse negócio aí? Né? Pelo próprio foi essa alocação manual. Eu vou ler aqui os termos em que a recorrente explicou a questão, né, para ver que como é uma coisa muito, muito evidente, não há nenhuma controvérsia sobre esse fato. Né? Coloca aqui. Entretanto, conforme exposto, esta operação de compensação manual foi realizada por total equívoco. Tanto é que o referido débito estava com exigibilidade suspensa, pois constava integrado em parcelamento. O qual vem sendo cumprido rigorosamente por esta empresa, conforme se pode constatar em anexo. Dessa forma, salienta-se, inclusive, que tal operação de compensação, repita-se, realizada por equívoco, já tinha sido cancelada naquele momento. O cancelamento dessa operação gerou o valor do débito de 700 e poucos reais, com juros de correção, que foi pago em 2018, zerando assim todo e qualquer. Ora, verifica-se que esta compensação manual não foi usada de má fé, e tão somente a título de curiosidade por equívoco, visto que referido débito do período de apuração 09-2011, no valor de R$ 11.800, encontrava-se em parcelamento desde novembro de 2014. Por este motivo, no entendimento de nosso funcionário, tal operação não seria concretizada, pois, por desconhecimento e ignorância, acreditava-se que não afetaria valores em parcelamento, visto que a empresa não tinha e nem tem débitos com exigibilidade não suspensa. Então, vejam, foi um erro mesmo cometido pelo funcionário, pelo preposto da empresa, de forma muito evidente. Não há controvérsia em relação a essa questão. Ok. Agora, parecido. O problema aqui é que o seguinte, isso veio no recurso, né? Na contestação, o que é que ele fez naturalmente quando ele foi intimado? Você tem um débito de tal período. Ele falou, olha, eu paguei, está aqui o comprovante, ponto. Esse débito que ele alocou estava parcelado. Não tem sentido nenhum ele ter feito isso, porque ele já estava parcelado, estava com exigibilidade suspensa, não estava sendo cobrado e nada, então me parece que foi realmente, claramente um equívoco, foi do contribuinte, foi causado pelo contribuinte, logicamente. Me parece que essa possibilidade de alocação manual não poderia estar disponível pelo despacho que tem aqui do auditor, certo? Pelo que ele falou, que indevidamente utilizou a alocação manual, então me parece que também foi uma falha do sistema. Então, assim, se ele tivesse feito isso para alocar um pagamento e se aproveitar de um duplo pagamento, de um pagamento que está em aberto, é uma coisa. Agora, alocar para um pagamento que está parcelado, né? E aí ele é intimado, o que é que ele faz na manifestação de conformidade? Eu paguei, está aqui. E ele efetivamente acreditava que tinha pago, né? Aí não tem o efeito suspensivo. Aí ele vai na Receita Federal de novo, contestar que não deu efeito suspensivo. Aí a Receita Federal fala, peraí, você fez uma compensação manual, gerou um débito, depois ele vai e quita esse débito. Também, entendeu? Parece que há um problema, e logicamente foi causado em parte pelo contribuinte, mas não sei se única e exclusivamente por culpa dele, entendeu? E também não vejo a má fé de tentar utilizar isso para... Não, que não há má fé. É outro fato, entendeu? Que não há má fé, isso não está em questão, né? Se ele tivesse um débito em aberto, aí pegasse esse pagamento e alocasse para tirar o débito em aberto, aí ficasse com outro aberto, mas não foi o caso, entendeu? Não, eu entendo. Assim, por isso que eu fiz questão de colocar os critérios que eu adoto, né, para esses casos, né? Quer dizer, se é um erro que de alguma forma é causado pela administração, né, ou por uma percepção equivocada em face, né, da atuação da administração, tá? Mas não é o caso. Quer dizer,
o funcionário, o contador, o funcionário do escritório de contabilidade, não sei, ficou curioso para ver se ele podia alocar aquele valor lá e foi lá e alocou, né? Indevidamente, porque ele não devia ter feito isso. O indevidamente não significa que ele burlou o sistema para fazer, ou o sistema estava aberto, né? Quer dizer, ele não devia ter feito aquilo e fez, né? Quer dizer, mas nesse ponto, não me parece que haja, por parte da administração, uma atuação que tenha levado ele a este erro, né? Foi uma iniciativa exclusiva do contribuinte, de um funcionário seu, de um preposto seu, né? Com um erro técnico, né? Que, no meu entendimento, não justifica afastar a hipótese de exclusão. E eu costumo ser bastante... Mas eu acho que esse negócio do pagamento ter ficado lá e não ter caído, porque ele pagou o período, o valor estava lá. Por que não estava alocado no lugar no que ele pagou? Porque ele fez a alocação manual. Mas a alocação foi posterior. É isso que o Daniel falou. Não foi imediata assim, não foi, Daniel? Não, a alocação foi em 2000 e... Cadê? Mas no momento que ele faz a alocação, o outro débito fica em aberto. Então, Sim, mas ele desconhecia por que tinha esse valor sobrando. Não tinha sobrando. Não tinha sobrando, pois não tinha sobrando, obviamente, mas ele não entendeu por que tem um valor aqui que não caiu no lugar que devia cair. Não. Ele pagou 5, 3 ficaram no ar, por quê? Não ficaram no ar. Ele devia 5 e pagou 5. Só que ele pegou uma parte desses 5 e resolveu alocar no outro... Letícia, pelo que eu estou vendo aqui, na realidade o funcionário resolveu brincar com o sistema, porque isso aqui é brincadeira mesmo, resolveu brincar com o sistema e não conseguiu retornar o que ele fez. Não conseguiu desfazer o que ele fez. Tá, é a impressão que dá. Essa é a impressão que dá. Tá? Porque, veja bem, eu estou me lembrando agora que existe a tal da compensação. Quando você tem um débito e tem um crédito, tá? A Receita pergunta para você, olha, posso compensar aquele seu débito? E acontece com parcelamento, mesmo parcelamento ativo. Posso compensar esse seu parcelamento ativo com esse seu crédito? Tá? Se o contribuinte não responder, num determinado prazo, a administração tributária faz por conta própria. Tá? Considera que aquilo foi, né, que o contribuinte aqueceu com a compensação. Né? Agora, aqui não. Me parece que o sistema, e hoje, veja bem, as empresas que têm certificação digital podem fazer muita coisa no sistema da Receita Federal. Muita coisa. Tá? Me parece que ele, utilizando o certificado digital da empresa, foi até o sistema e fez essa alocação manual. Entendeu? Brincou com o sistema e depois não conseguiu voltar. Talvez até para ver como é que funcionava. Pois é. Então, assim, com muito pesar, já vou adiantando meu voto, com muito pesar, tá? Eu vou votar com o conselheiro relator, tá? Eu vou adiantando meu voto. E realmente... Agora, o que incomoda aqui, presidente, é que você tem uma possibilidade de fazer uma compensação no Simples. Só que a compensação do pago a maior, do recolhido indevidamente, é o pago a maior. Quando você tem lá um débito confessado numa das N, recolhido numa das N, e aí o sistema permite que você entre lá e tire esse pagamento confessado e recolhido para levar para um outro que já está confessado também, que não está em aberto. Pois é, mas se o sistema dá essa possibilidade, você tem que ter responsabilidade, né? De fazer a operação ou não, entendeu? E veja bem, aqui nós estamos tratando de R$ 1.800, mas podia ser 20 mil, 30 mil, 100 mil, entendeu? E é como a gente faz, como o contribuinte faz em DCTF, né? Que vai lá, declara o débito e diz, olha, eu vinculo esse débito aqui, o DARF X, o DARF Y, o DARF Z,
Né? E depois É a apresenta escolha do zerada. contribuinte fazer isso. E depois apresenta a DSTF zerada. Qual a consequência que houve com essa Aqui, ó. alocação lá, Carlos? Aqui, o próprio... Desculpa. A consequência que houve com essa alocação, ela não teve sequência, né? A consequência, você diz, no parcelamento ou no débito que ficou em Não, o aberto? contribuinte voltou atrás e conseguiu alocar no lugar certo. Não, ele pagou depois. Ele cancelou a compensação na Receita e pagou o débito lá, que gerou. depois de passar do prazo. Sim. Ele pagou os 5 mil, é isso? Aí depois ele disse, olha, uma parte aqui eu vou alocar num débito lá não sei aonde. E está parcelado, que estava parcelado e confessado. Que estava parcelado. Sim. Não é? Muito bem, mas ele tinha que pagar o parcelamento. Sim. Então ele achou que uma parte desse DAF ele podia pagar esse débito parcelado, não é isso? Isso. É isso Não, que eu entendo. na prática o que ele fez foi isso. Hein? Só que... E fez a Mas alocação. Ele pegou uma parte desse DAF, falou assim, quem sabe eu não posso alocar lá em novembro para pagar uma prestação do parcelamento. Não pode ser isso, Carlos? Foi isso que ele fez. Na verdade, nem foi a prestação inteira, né? Foi um pedaço da prestação, né? Sumiu aqui. A impressão que dá, viu, Camerano? A impressão que dá foi aquilo que disse o Luiz Augusto. A pessoa lá do escritório de contabilidade, sei lá onde, tinha ali à disposição essa ferramenta da alocação manual. Estava, né, certamente, com o certificado digital da empresa, né, e achou que quis experimentar fazer isso. Não, mas isso aí é uma achou que ilação. podia ir e depois voltar. Isso é uma ilação, nossa. Eu quero entender. Ele tinha que pagar 5.500 e pouco. Esse era um débito reconhecido. Isso. Ele pagou. Débito simples. Então, ele não podia alocar débito nenhum, em lugar nenhum, tirar desse DAF aí. Mas foi o que ele fez. Porque ele pagou um débito que era devido de outubro de 2016, não é isso? Mas então, foi o que ele fez. Ele não podia fazer isso, ele não podia fazer isso. Se o débito era daquele período, daquele valor, por que ele vai pegar uma parte e vai jogar lá para um parcelamento? Mas então, existe aí uma intenção meio esquisita aí do contribuinte. Não existe? É isso que eu estou dizendo, Camerano. O rapaz lá, o contador, foi experimentar fazer a coisa. Pode ser, porque... E depois não conseguiu voltar. Porque ele não poderia nunca fazer isso, porque ele não tem dinheiro sobrando no DAF. Mas ele fez. Eu estou tentando entender a razão. Porque, primeiro, ele não poderia, porque o débito é naquele valor, naquele exato valor do DAF, é um débito simples. Então ele não pode mexer naquilo. Aí ele vai lá, tem um parcelamento lá de 2011, pô, quem sabe eu não pego um pedacinho daqui, aloco lá, porque o sistema está aberto, me permite isso. Entendeu? Isso eu estou tentando entender, isso aí, Carlos, entendeu? O que aconteceu, Camarão, foi o seguinte, certo? E eu estou, inclusive, com o manual de compensação aqui do Simples Nacional aberto, explicando como é que funciona essa questão da alocação. Pelo que o auditor da Receita Federal fez, ele fez lá o pagamento da guia do DAS, e esse pagamento estava aguardando a alocação pela Receita Federal. Estava solto. Aí, quando nesse sistema de compensação do Simples, o que é que diz aqui o manual? O sistema retorna apenas os pagamentos de Simples Nacional com valores disponíveis que tenham sido arrecadados em um período inferior a 5 anos. Ou seja, você tem a ferramenta de compensação de ofício, você entra lá e aparece o que é que está sobrando. Aí, quando aparece o que é que está sobrando, ele te apresenta com o que é que você pode compensar. Então, espera aí. Então, você está falando que num momento posterior, ele entrou no sistema e esse valor que ele pagou estava lá em aberto. Aparecendo como não tinha sido alocado. E ele não associou, que esse valor era aquele que eles pagaram lá, isso? Ele pagou dia 21 de novembro, o DAS, certo? Aí entrou dia 31 no sistema. Aí tem lá, procurando valores disponíveis. Apareceu o valor lá, não estava alocado, estava disponível. Mas, meu Deus, mas esse valor aí não tem lá os detalhes do recolhimento? Ele poderia consultar o detalhe de recolhimento do valor. Isso foi questão de dias. Questão de 9 dias.
É que ainda não tinha sido alocado o valor. Não tinha sido alocado ainda. Agora... Mas isso não é automático, não? Oi? Isso não é automático, não? Essa alocação? Isso eu não sei. Isso aí eu não Porque entendo. você entra no sistema, aí você emite o DASN no sistema, vinculado a um período, aí você paga, aí depois essa alocação tem que ser feita manual pelo auditor da Receita? Não. A alocação é feita pelo próprio sistema. Mas muitas vezes esses sistemas eles rodam periodicamente. Demora. Não é uma coisa imediata. Veja que o pagamento foi feito no dia, anotem, foi feito no dia 21 de novembro de 2016, o pagamento, tá? De 5.545, relativo ao PA outubro de 2016. Dito valor permanecia aguardando a alocação nos controles desta Receita, quando em 30/11, 9 dias depois, ainda, né? 30/11, o contribuinte, através de alocações manuais, dele fez uso indevido. Então, é como o Carlos falou, o sistema demora um tempo para rodar e fazer a alocação. Tá? Enquanto ele não fez a alocação, o débito ficou lá, aguardando. Nesse meio tempo, o contribuinte foi lá e pegou aquele valor e, alocou para pagamento do parcelamento. Aí entendi. Entendeu? Agora, entendi, presidente. Carlos André, aí, o que aconteceu? Aí ele foi notificado que o débito estava em aberto, foi excluído simples. Isso. Aí ele está, então, dizendo que foi um equívoco lá do funcionário dele. E aí ele pagou isso em quando? Depois ele pagou. Pagou a diferença lá, né? Mas ele primeiro ele veio na manifestação e juntou a guia e falou assim, não, eu paguei, olha aqui, tá pago. Não. Primeiro, ele, na manifestação, ele disse, não, esse débito de outubro de 2016 está pago. Aí é que veio o despacho decisório e disse, não, mas você alocou um pedaço lá. Depois disso, ele quitou esse débito. Entendeu? Ele entendeu que tinha levado um valor lá para o parcelamento. Cancelou e quitou a diferença. Mas quando ele quitou o débito, já tinha passado há muito tempo o prazo legal para exclusão. Foi em 20 de 3 de 2018 que ele quitou. Em 2018, exatamente. Foi muito tempo depois. E aqueles 3.600 e poucos reais que ele alocou ao débito do parcelamento, ficaram no parcelamento. Abateu do parcelamento. É isso que ele não conseguiu lá atrás, lá em 2006, quando ele fez a burrada lá, ele não conseguiu reverter. Isso. Entendeu? Esses 3.600 e pouco que ele alocou lá indevidamente, abateu do parcelamento, tá? Entendi. Eu fiz questão, viu, de colocar no meu voto que essa turma tem toda essa compreensão que a gente está, que está levando essa discussão que a gente está fazendo. Sim. E quais foram os critérios que eu usei neste caso concreto, para dizer que acho que neste caso concreto não cabe afastar a exclusão. Olha aqui, quando ele foi alertado lá no despacho decisório por essa questão aí, ele já tinha que ter pago. Aí seria diferente. Ele apresentou com a cronologia aqui. Ele teve a intimação, aí em 24 de 10 de 2017 ele apresentou a manifestação e disse, olha, eu paguei, tá aqui, ponto. Aí ele percebeu que esse débito, né, ou seja, que a impugnação não tinha o efeito suspensivo, aí foi na Receita, em março de 2018, aí informaram para ele que ele tinha feito a compensação, aí ele compreendeu, aí ele cancelou e pagou em março de 2018 também. Oh. Aí depois, em setembro de 2018, 31 de agosto de 2018, teve o julgamento da DRJ, ele já tinha pago desde março. Gente, vamos votar? Estão maduros para votar? É uma pergunta capciosa essa, hein? Estão maduros para votar, né? As meninas sintam-se excluídas da minha pergunta, tá? Uma questão de educação, obviamente, não é verdade? Doutor Camerano, seu voto. Como o senhor falou, aquela linha tênue aí num processo, o senhor falou que está aquela limítrofe
limítrofe. Eu também estou nessa limítrofe aqui, mas eu entendo que essa busca lá no sistema, de ter um valor disponível lá, não é possível, está lá identificado que aquilo é o débito simples, que o processamento nem fez ainda a alocação, ele vai lá e pega um valor e joga. Isso não tá correto, isso não. E a gente não sabe que intenção que foi feito isso daí. Eu acho que, mantendo uma coerência com o que a gente vem decidido aqui, e vocês sabem que eu sou muito aberto a esse tipo de coisa também, eu entendo essas microempresas e tal, mas eu não fiquei muito satisfeito com esse procedimento, não, e acho que está correto, sim, o voto do relator. Ok. Doutor Daniel. Presidente, é uma linha bem limítrofe, de fato. Eu estou meio, como diz aqui na Bahia, injuriado com a situação, mas o manual do Simples, eu dei uma olhada aqui na questão da compensação. Eu acho que é uma falha no procedimento A, mas o próprio manual ele indica, e quando aparece lá o crédito disponível, você consegue identificar de que período que pagamento foi esse. E foi realmente um período muito próximo. Se fosse uma coisa tipo um débito lá do início do ano, aí ele chega em novembro, apareceu um negócio disponível, ele poderia até entender, olha, paguei 2 vezes, esse valor está sobrando, então vou lá e vou alocar como pagamento em outro lugar. Então daria uma margem maior para essa confusão. Aqui foi muito próximo realmente. Então, eu acho que faltou um dever de cautela da empresa nesse ponto aí. Eu vou acompanhar o relator. Muito bem. Doutora Luciana. É uma situação bem complicada mesmo, né? A gente fica aqui tentando realmente buscar elementos ali para tentar suprir essa hipossuficiência das empresas do Simples, mas nem sempre é possível. Acompanho o relator. Doutora Letícia. Vou divergir, vai adiantar nada. Porque eu acho que... respeitamos a sua opinião, conselheiro. Porque eu acho que a alocação, ela tinha, e eventualmente esse foi o pensamento da pessoa que pode ter mexido nesse valor, a hora que você paga, você tem uma guia, um valor. A alocação tem que ser imediata, depois se sobrar é que vai para outro lugar. Agora, aí ficou o valor lá 9 dias solto, alguém entrou no sistema e falou, tem um valor solto aqui, vamos usar lá naquele parcelamento lá, que já abate, a gente fica sem pagar isso há algum tempo. Eu não acho que houve má fé, até porque isso ia depois ficar em aberto e causar mais prejuízos, que é o que efetivamente está acontecendo. Às vezes, mexendo em sistema, né, doutor Camerano? A dificuldade de mexer no sistema está tudo lá, mas não vi, né? Acontece. Está tudo lá, mas não vi. Então, é por isso que eu vou divergir sozinho. Dessa vez eu vou deixá-la sozinha, tá, doutora Letícia? Não, né? Não tem como, tá? Não tem como aqui, com muito... lamentando até, né? Porque realmente a gente não vê que tenha havido má fé por parte do contribuinte, mas um erro que, conforme o relator bem colocou, não é um erro excusável, no meu modo de entendimento, no modo de entendimento dos que votaram antes de mim, tá? Então, temos, por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Vencida a conselheira Letícia Domingos Costa Braga, que votava por dar provimento ao recurso. Ok? Gente, ficou faltando um processo, que é o item 116, da conselheira Luciana. Deixa eu ver aqui, o item 116. O item 116... Achei que era o último. Mas é o último, 116. Renascença do Brasil, Hotelaria Limitada. Nós já havíamos iniciado o julgamento no dia 9, ontem, né? Foi lido o relatório e voto, no sentido de negar provimento ao recurso, e foi dado vista em mesa aos conselheiros para que avaliasse melhor o processo, tirasse suas dúvidas em relação ao conteúdo, tá? Então, doutora Luciana,
O seu voto é por negar provimento ao recurso. A senhora mantém o seu voto? Então, presidente, haja vistas as dúvidas ali, né, que a gente levantou durante a discussão, após a leitura do voto, realmente eu entendo que subsiste, né, dúvida a ser esclarecida, realmente o processo não está maduro para julgamento ainda, né, como levantado ali pelos conselheiros. Até coloquei, né, fiz uma alteração no voto, na parte final ali, coloquei na pasta até, né, se os senhores quiserem acompanhar, mas eu vou ler os termos da diligência, até porque, né, como foram várias as discussões, caso os senhores queiram acrescentar algum elemento ali, a gente já supre, né, eventual dúvida ou acresce questionamentos a serem feitos durante a diligência. Muito bem. Então, vamos lá. Considerados os argumentos trazidos em sede de recurso voluntário, verifico que subsiste dúvida no que diz respeito à alegação de que houve a alocação inadequada por parte dos sistemas da Receita Federal no que diz respeito à compensação do crédito objeto da DECOMP de número 3895, que é a DECOMP de final 02, né, e qual seria a origem do crédito objeto de sua homologação, se referente ao saldo negativo do ano de 2004, que é o que o contribuinte pretende na DECOMP, né, que deu origem a esse processo a esse procedimento que a gente está julgando, ou se esse saldo negativo de 2016, né, esse crédito de saldo negativo de 2004, era efetivamente da DECOMP considerado no despacho decisório como tendo absorvido parte do crédito pretendido pelo contribuinte, que levou, né, a homologação parcial, cujo saldo remanescente aqui está sendo discutido. Então, vamos lá. No que diz respeito à compensação do crédito objeto da DECOMP final 02, que é essa que eu expliquei para os senhores, né, só para retomar um pouco os debates e contextualizar aqui a situação, ou do ano de 2006, estranho a questão aqui em discussão, como apontado pelo contribuinte. Principalmente porque, como dito, a compensação pleiteada na Perdicomp final 16, que é a objeto desse processo, dizia respeito a crédito de saldo negativo do ano de 2004, só não homologado em sua integralidade, posto que, conforme o despacho decisório atacado, parte desse crédito, embora reconhecido, já havia sido utilizado na homologação da Perdicomp final 02, que, por sua vez, como defende o contribuinte, teria por objeto crédito oriundo de saldo negativo do ano calendário de 2006, totalmente estranho à Perdicomp final 2016 em questão. Esta é justamente a dúvida a ser dirimida previamente ao julgamento. Assim, por se tratar de questão indispensável para o bom deslinde da causa, conforme artigo 29 do Decreto 7235, voto pela conversão do processo em diligência para que a autoridade fiscal promova a aferição sobre qual foi o crédito objeto da compensação da Perdicomp final 02, trazida aos autos pela contribuinte às folhas 123, se crédito que efetivamente ela está... Não, aqui nesse é qual crédito se está efetivamente homologando, se provém do saldo negativo de 2016 ou de 2004, manifestando-se especificamente se ele coincide com o crédito objeto da Perdicomp 2016, que é objeto desses autos, ou não, deixando a faculdade para que a autoridade fiscal preste demais esclarecimentos que julgar necessários ao bom deslinde da demanda. Ao final, a autoridade deverá elaborar relatório conclusivo das verificações, ressalvado o fornecimento de informações adicionais e ajuntado de outros elementos que entender necessários. Entregar a cópia do relatório à interessada e conceder-lhe o prazo de 30 dias para que se pronuncie sobre suas conclusões, após o que o processo deverá retornar ao julgamento para prosseguimento. Retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento. São os termos da diligência, presidente, é como voto. Alguém quer fazer alguma consideração, algum adendo? Eu sugeriria, só na parte inicial, que você contextualiza, né, porque, de fato, a Perdicomp original, ela usou parte o crédito pleiteado nessa Perdicomp de saldo negativo 2006,
pela folha 2 do despacho decisório, parte dele foi utilizado na PERDECOMP final 022, certo? Uhum. Tá, que ele alega ter compensado com crédito saldo negativo em 2004. A DRJ já consultou os sistemas da Receita. E pelo sistema da Receita, conforme a tela que tem lá na decisão da DRJ, essa PERDECOMP encontra-se vinculada ao saldo negativo de 2006. Só que agora, em recurso voluntário, o contribuinte traz a íntegra da PERDECOMP, em que indica outro saldo negativo, que seria o 2004, que ele alega originariamente, para mostrar que, para o fiscal não simplesmente pegar pelo sistema 2006 e acabou, entendeu? O sistema está vinculado a 2006. O fato é que tem uma vinculação 2006, ok, mas a PERDECOMP que ele apresentou diz outra coisa, entendeu? Para mostrar que o que a gente precisa de ir é isso daqui, o porquê dessa diferença entre o que está no sistema e a PERDECOMP apresentada pelo contribuinte. Fazer menção à tela, né? A tela que tem lá do sistema, porque senão corre o risco do auditor só consultar a tela do sistema e falar, está vinculado a 2006, entendeu? Tá. E, eventualmente, se a PERDECOMP que o contribuinte juntou teve alguma retificação, porque naquele juntou ele fala que é 2004. É. Mas isso eu acredito que não tenha acontecido, porque se tivesse retificado, mudaria o número. O número é o mesmo e a data de envio é o mesmo, entendeu? As únicas alternativas aí ou é ter havido alguma alteração do conteúdo do documento da PERDECOMP, que eu acredito e presumo que não, ou um erro do próprio sistema, entendeu? Que eu também não acredito. Mas lembra que teve uma original. Talvez a original tenha alocado a 2006 e depois, quando ele retificou, por algum problema, não tenha feito a mudança do saldo. Eu estou brincando, pode ter havido um erro do sistema. Eu acho que pode. Mesmo porque o SCC é um sistema em constante desenvolvimento, né, o Daniel? E ainda não está pronto. O SCC ainda não está pronto, tá? Apesar de quererem repassar ele atribuições que eu acho que até muito além do que... Superiores do que a máquina deveria fazer. Né? Que a máquina deveria fazer. Em todo caso, isso é uma demanda antiga, não só da parte da Receita, mas dos próprios contribuintes, a agilização da resolução desses processos de ressarcimento, restituição e compensação. E é um sistema que já foi muito desenvolvido, né? Eu peguei o iniciozinho dele, e já vão lá mais de 10, quase 15 anos, né? Então, mas pode ter acontecido algum erro aí no meio do caminho, sim, tá? Sem sombra de dúvida, tá? Mais alguém quer fazer alguma contribuição? Ok. Então, eu vou pôr em votação. O voto é pela conversão e diligência. Doutor Camerano. Eu acompanho a relatora nas diligências, senhor presidente. Ok. Doutor Daniel? Acompanho, presidente. Doutor Carlos? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Então, temos por unanimidade de votos converter o julgamento em diligência nos termos do voto da relatora. Com isso, meus caríssimos, eu vou pedir para parar a gravação, por gentileza, porque nós encerramos a pauta,